Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana e eu sou evangelizadora do Centro Espírita Leon Denis. Estamos muito felizes em ter vocês aqui hoje com a gente. Estamos realizando o 32º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. O espírito, que é o patrono desse encontro, se chama Inácio Bittencourt. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Fiquem bem atentos porque hoje vocês vão aprender um pouquinho mais sobre o que é a medicina espiritual. O que é a doença, o que é a cura, como a gente pode se prevenir e como a gente pode viver mais feliz. Tudo bem? Então, vamos juntos nessa jornada? Bom dia, crianças. Meu nome é Joseilda, sou evangelizadora do Centro Espírita Leon Denis, que fica em Bento Ribeiro. Agora nós vamos fazer a leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item é motivo de resignação. Vamos ouvir? Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncio de cura. Agora a gente vai passar para a tia Tatiana. Beijos. Tem uma coisa muito importante que nós precisamos fazer. Eu acho que vocês até já sabem. É a nossa prece. Então vamos agora fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o mundo espiritual superior e pensarmos juntos assim. Que bom estarmos aqui hoje. Que bom podermos estudar um pouquinho mais sobre a medicina espiritual. Que esses ensinamentos do dia de hoje possam nos transformar, possam nos fazer mais saudáveis, não só do corpo físico, mas principalmente do nosso espírito. Que possamos entender que somos espíritos imortais, que Deus é nosso Pai, de infinito amor e infinita misericórdia, que do amor fomos criados e para o amor fomos criados, que a nossa saúde depende também da nossa atitude e que possamos todos sair daqui com as nossas energias revigoradas, que possamos então ter momentos muito agradáveis, momentos de muito aprendizado e de muito crescimento. Que assim possa ser, graças a Deus. Esse aqui é o nome da nossa história, Parábola da Ovelha Perdida. E essa história nos foi contada por Jesus. Então, enquanto a gente assiste ao vídeo, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Eu queria que vocês fossem pensando, quem será que essa ovelha representa? Será que ela ficou perdida para sempre? Será que ela foi encontrada? Será que tinha alguém que cuidava dela? Vamos assistir ao vídeo pensando sobre essas coisas? O pastor saiu a pastorear, mas uma ovelha decidiu se desgarrar. Mas uma ovelha decidiu se desgarrar. Ela se perdeu, sofreu, 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 mas o pastor correu e a socorreu. Mas o pastor correu e a socorreu. Que alegria, que felicidade, a ovelhinha se salvou de verdade. Que alegria, que felicidade, a ovelhinha se salvou de verdade. Nenhuma ovelha se perderá, Jesus é o bom pastor e a todos guiará. Nenhuma ovelha se perderá, Jesus é o bom pastor e a todos guiará. E aí, crianças, meu nome é Gláucia. Gostaram do vídeo da ovelhinha perdida? E aí, vocês já se perderam alguma vez? Ou acharam que estavam perdidos, né? Passeando com alguém, de repente não conseguindo encontrar? E como é que vocês sentiram? Ficaram nervosos? Ficaram com medo? Fizeram uma prece? O que vocês pensaram nesse momento? Então, gostaram do vídeo? Eu até estava aqui pensando, que tal se a gente criasse um caderno para a gente conseguir ir anotando, ir desenhando o que a gente está aprendendo hoje? Eu já comecei o meu. Você só vai precisar de folhas, podem ser folhas coloridas se você quiser. Se você tiver essas folhinhas assim pequenininhas também, para você fazer as suas anotações. E um grampeador no final, para a gente poder juntar tudo e formar o nosso caderno. Eu comecei o meu, olha, já criei um título. Esse é o 32º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. E na história lá da nossa ovelha, eu fiz uma pergunta para vocês, né? Quem a ovelha representa?
Pronto, eu já colei a minha pergunta aqui na primeira folhinha do meu caderno. A ovelha é só um animal ou ela representa alguma outra coisa? O que vocês acham? Isso mesmo, ela representa cada um de nós. Quando nós estamos distraídos, quando nós somos desobedientes. Vocês lembram que a ovelhinha estava lá toda distraída, que ela não seguiu as regras que o pastor tinha dado como orientação para aquele grupo? Pois é, muitas vezes nós também agimos dessa forma. E a gente acaba se envolvendo em alguma situação difícil, acaba se encontrando em alguma dificuldade porque a gente desobedece ou porque a gente está muito distraído na vida. Assim como aquela ovelhinha, nós também precisamos aprender a respeitar as regras e a ficarmos mais alertas, mais atentos, né? E que regras são essas que a gente precisa respeitar? Essas regras são chamadas as leis de Deus. Você sabia disso? Pois é. Deus, nosso Pai, também colocou no nosso universo regras que nós precisamos respeitar. Uma dessas regras muito importante é a lei de amor. Então, se eu tenho amor, né? Se eu sou capaz de sentir amor e se eu sei acolher o amor do outro, eu estou seguindo a lei de Deus. E quando eu sinto amor e quando eu acolho amor, eu me sinto mais feliz, mais saudável, porque eu estou respeitando as leis de Deus. Bem, depois dessa primeira pergunta, quem a ovelha representa, eu perguntei para vocês, a ovelha ficou perdida para sempre? Não, né? O pastor conseguiu encontrá-la. Ele foi atrás dela quando ele percebeu que ela não tinha retornado lá para o rebanho. Então, ela não ficou perdida para sempre. E nós? Nós vamos ficar desobedientes ou desatentos para sempre? Claro que não, né? Nós estamos evoluindo, todos nós. Somos espíritos imortais e estamos aprendendo um pouquinho mais a cada dia. Então, nós não vamos ficar desobedientes ou desatentos para sempre. A gente vai melhorar, a gente já está melhorando e a gente vai progredir. E sabe quem é que está sempre cuidando de nós, tomando conta de nós? Quem é o nosso pastor? Vocês têm ideia? Isso mesmo. O pastor representa Jesus, que é o nosso mestre. E Jesus nunca nos abandona. Mesmo quando a gente está desobediente ou quando a gente está desatento, Jesus, que é o nosso pastor, vai atrás da gente, vai nos buscar para nos resgatar e nos recolher de volta ao nosso rebanho. E agora nós vamos ouvir uma outra história. A história é de uma menina que se chama Ritinha. E conforme a gente for ouvindo a história, eu queria que vocês pensassem em algumas coisinhas. Quem é a Ritinha? Como ela se sentia? E quem somos nós? Tudo bem? E agora, crianças, nós vamos ouvir a história. A história de uma menina Ritinha, que como a ovelhinha, também se afastou e se perdeu, mas depois reencontrou seu caminho. Vamos ver como isso aconteceu? Aproveitem bem a história. Olá, amiguinhos e amiguinhas, um bom dia. Meu nome é Silene, eu sou evangelizadora do Centro Espírita Leon Denis, onde fica o Celdinho. E hoje nós vamos contar a história da Ritinha. Um beijo. Vamos conhecer a história da Ritinha e sua família, mas que pode ser a sua ou a nossa história. Ritinha nos mostra um exemplo de superação, mas que para conseguir conquistar esse crescimento moral, precisou passar por uma prova bem complicada. Ela era uma menina levada, brincalhona, mas muito orgulhosa e egoísta. Sua família era cuidadosa com seus estudos, alimentação, uso da máscara, higiene das mãos, mas costumavam comprar sempre o que Ritinha queria. Voltando aos estudos, ela pediu um celular novo para acompanhar as aulas online. Seus pais, com esforço, atenderam mais uma vez a seu pedido. E Ritinha? Estava toda orgulhosa com o celular novo, desses mais modernos. Ela vivia jogando, lendo e compartilhando mensagens que nem sempre eram positivas. Todos comentavam sobre as dificuldades de muitas famílias com a pandemia, como desemprego, doença e desencarne de entes queridos. Mas Ritinha nem ligava. Faltava nela os sentimentos da caridade, do amor ao próximo, e era muito presente ainda os sentimentos do apego, posse e orgulho, que precisavam ser modificados. Ela andava sempre muito distraída, jogando no seu celular, e certo dia quase foi atropelada. Com um tombo, machucou a perna, precisou operar e ficou um tempo sem andar. Isso despertou nela sentimentos de agressividade e rebeldia.
Seu anjo guardião a acompanhava, mas sabia que em dado momento as escolhas da menina teriam consequências, e ele só poderia ajudar amenizando o que estava por vir e apoiando nos desafios que precisava vencer. A situação de não poder andar foi insuportável para Ritinha, que não se adaptava à sua nova condição. Então a menina se sentiu injustiçada e se perguntava onde estava Deus, que permitiu que isso acontecesse com ela. Ao retornar às aulas presenciais na escola, ainda de muletas, logo foi ajudada por seu amigo João. Ele era espírita e muito amoroso. Conversava muito com Ritinha, tentando animar a amiguinha triste, revoltada e chateada. João, depois de muitas conversas, a convidou para assistir e participar da evangelização online da Casa Espírita. Ela se interessou e aceitou o convite. Na evangelização do Centro Espírita Leon Denis, Cialdinho, ela aprendeu sobre Deus e suas leis, a criação, a imortalidade da alma, cuidar do corpo e do espírito. Ela entendeu que nada estava errado, que não havia injustiça e que precisava aprender a valorizar a vida, o respeito e obediência e oportunidade da encarnação. Aos poucos, despertou em si a vontade de ajudar o próximo. Ritinha e João combinaram de usar a tecnologia moderna do celular para criar mensagens de esperança, alegria e recomeço. Fizeram 2 cartazes, usaram uma lixeira grande com tampa e amarraram na árvore próxima de casa. Em um cartaz escreveram: quem tem, põe. Material de limpeza, alimento não perecível, livros, revistas, agasalhos. E no outro cartaz estava escrito: quem não tem, tira. Dessa forma, Ritinha conquistou muitas coisas a que se propôs a trabalhar nessa vida. Realizou sua reforma íntima e jamais parou de lutar pelo seu progresso e pelo progresso de outros que se encontravam ainda em dificuldades. Ritinha cresceu forte, saudável, mas com uma deficiência física que não a limitou, porque ela deu voz à moralidade e à intelectualidade. Ela fez da dor seu instrumento de progresso, de crescimento espiritual, se firmou na fé em Deus e em Jesus, no caminho do amor e da esperança. Muito interessante essa história, não é verdade? Vocês gostaram? Vocês lembram que antes da história eu fiz 3 perguntinhas para vocês? Bom, a primeira pergunta foi essa daqui, olha. Quem é a Ritinha? A Ritinha é uma menina que está encarnada aqui na Terra e por isso ela tem um corpo físico como nós temos. Mas na verdade ela é um espírito imortal, como nós somos também. A Ritinha está passando por um processo de aprendizado. Ela está crescendo, ela está evoluindo. Assim como a Ritinha, nós também estamos aqui na Terra. Às vezes passamos por algumas dificuldades, mas estamos sempre aprendendo. E o objetivo dessas dificuldades é que a gente consiga se melhorar, que a gente consiga chegar no final dessa nossa história aqui na Terra bem melhores. Eu perguntei para vocês como a Ritinha se sentia. Olhem só. Logo no início, a Ritinha experimentou esses 2 sentimentos, o egoísmo e o orgulho. Ela era uma menina que tinha tudo o que ela queria, então ela passava pela vida de uma forma muito distraída. Ela não pensava sobre as pessoas que estavam sofrendo, sobre as pessoas que tinham menos do que ela, que estavam precisando de ajuda mesmo. Ela ainda tinha o sentimento da posse muito forte. Então, logo no início da história, ela passou pelo egoísmo e pelo orgulho. Logo depois do acidente, ela experimentou esses 2 sentimentos aqui, a agressividade e a rebeldia. Ela não estava entendendo muito bem por que ela estava passando por aquela situação. Não poder andar foi muito difícil para ela. Ela chegou até mesmo a pensar se Deus tinha esquecido dela, por que ela estava passando por tudo aquilo. Então, ela estava experimentando agressividade e rebeldia. Eu coloquei essas carinhas tristes para a gente lembrar que esses são sentimentos que nos adoecem. Quando a gente sente egoísmo, orgulho, agressividade e rebeldia, a gente de uma certa forma adoece. E a gente adoece da nossa alma. A nossa alma fica triste. E a gente tem então que buscar novas maneiras, novas alternativas de curar a nossa alma. Para curar a nossa alma desses sentimentos que nos adoecem, nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos virar a página dos sentimentos
sentimentos negativos para a página dos bons sentimentos. A Ritinha da nossa história fez isso. Ela, depois que começou a conversar com o amigo João, que foi um grande incentivador na vida dela, depois que ela conheceu a doutrina espírita, depois que ela começou a frequentar as aulinhas de evangelização, ela começou a ter vontade de ajudar. Então, ao invés de cultivar aqueles sentimentos que deixavam com que ela ficasse triste, que faziam com que ela ficasse triste, ela começou a cultivar os bons sentimentos. Começou a se sentir mais alegre, mais feliz, mais leve e mais saudável. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, e estamos aqui na Terra em processo de educação e de evolução. Por isso, às vezes nós erramos, mas nós podemos sempre consertar os nossos erros, nós podemos sempre nos melhorar e acertar. As experiências que temos, assim como os nossos sentimentos, ficam gravados em nós. Mas ficam gravados onde? Como é que isso funciona? Será que é alguma espécie de microchip que armazena todas essas informações? Não, não é bem assim. Na verdade, tudo isso fica gravado em nosso perispírito. Vocês já ouviram falar do perispírito? É bem interessante e nós vamos então assistir um pouquinho mais sobre esse elemento que faz a ligação entre nós, espíritos imortais, e o corpo físico. Vamos aprender um pouquinho mais? Olá, crianças, tudo bem? Eu me chamo Raquel, eu sou evangelizadora da creche e das crianças no Celdinho e hoje eu tô aqui no encontro de medicina. Vamos entender mais um pouco sobre quem somos, por que adoecemos e como evitar de ficarmos doentes? Vamos começar com quem somos. Vocês sabem quem somos? Somos esse corpinho assim? Somos não, né? Nós somos o quê? Somos espíritos, espíritos imortais, né? E quem nos criou, vocês sabem? Vocês se lembram? Foi Deus, né? Então, Deus criou a gente espírito e ele também criou aqui, ó. O que é isso daqui que eu tô beliscando? E daqui é o meu espírito? Sou eu o espírito? Não, né? E daqui é o meu corpo material. Então, a gente sabe que somos espíritos e que temos um corpo material. Mas a gente é só isso? Ou tem alguma coisa aqui no meio que liga os dois? Vamos ver? Esse daqui é o espírito. Esse amarelinho daqui. Se vocês perceberem, tá vendo? Ele tá representando o amarelinho. Por quê? Porque o espírito, ele não tem uma forma definida. Ele não é que nem a gente é aqui, é um corpinho assim. A gente precisa do quê para ter essa forma daqui, hein? A gente precisa, ó, de um corpo semimaterial. Esse daqui é o perispírito. Tá vendo? Ele agora já transformou o espírito numa forminha mais definida como a gente conhece. O perispírito é que ele que nos molda o nosso corpo. É com ele que a gente vai saber o que? Meu cabelo é assim, o formato do meu rosto, o meu corpo. Mas ele não é esse corpo que a gente tá vendo. Ele não é 100% material que nem a gente consegue ver, ó. Para esse corpo é qual? É o nosso corpo material. Tá vendo? E quem é que muda? É o corpo, é o perispírito ou é o espírito quando a gente desencarna e reencarna? É o corpo físico. É ele que vai mudar em cada reencarnação. Eu posso vir menino, eu posso vir menina, eu posso vir branco, eu posso vir negro. O corpinho muda, mas o perispírito e o espírito fica, ó, lá. O perispírito, ele vai se moldar de acordo com o corpo físico, mas ele fica juntinho com o nosso espírito, tá? Mas por que a gente tem esse corpo físico aqui na Terra? Por que a gente precisa dele? A gente precisa dele pra gente progredir. Estamos aqui na Terra para quê? Para evoluirmos. Então, a gente precisa desse corpo para quê? Pra gente melhorar as nossas relações com os outros, pra gente melhorar a nossa relação com a gente mesmo. Esse corpo físico que a gente tem, ele é o nosso instrumento pra gente progredir. Por isso que ele é muito importante. Por que a gente fica doente? Se a gente não cuidar bem do nosso corpo
E como, por exemplo, quando a gente não come muito legume, quando a gente não tem uma alimentação saudável, o nosso corpo fica fraquinho e podemos adoecer. Assim como tá chovendo e a mamãe fala, leva casaco, e a gente não leva e volta para casa todo molhado, a gente também pode ficar doente. Mas será que eu começo a fazer várias coisas ruins? Começo a bater nos meus amiguinhos, não gosto de emprestar meus brinquedos, fico xingando as pessoas, não obedeço mamãe e papai. Será que isso só fica aqui no meu corpo físico, eu fico doente? Ou será também que eu fico, o meu perispírito também fica marcado? Ele fica. Quando a gente faz coisa ruim, o nosso perispírito, começa, a criar algumas manchinhas. E aí, essas manchinhas são os nossos, vai desenvolver as nossas doenças. É assim que a gente fica doente. Quando a gente não pratica o bem, a gente fica insistindo nas más ações, o nosso perispírito, começa a ter umas manchinhas, que são esses sentimentos, os sentimentos ruins. Então, como é que a gente se cura disso? A gente evita de ficar doente. Quando a gente tem que, o nosso coraçãozinho, a gente tem que aprender a semear coisas boas, como o quê? Como o amor, praticar a caridade, fazer boas atitudes, ajudar o próximo é sempre bom, né? Ter Deus no nosso coração e crença em Deus. Quando a gente começa a fazer isso, o nosso perispírito, volta a ficar limpinho, sem nenhuma manchinha, tá vendo a diferença? E a gente não fica doente. Então, para finalizar, nós somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra pra gente aprender, né? Pra gente evoluir e nos tornarmos espíritos puros. Como a gente fica doente? Quando a gente não cuida do nosso corpo, ele fica doente. Mas também quando a gente semeia sentimentos não tão bons, como brigar, desobedecer. Isso faz o nosso coraçãozinho doer. E quer dizer que a gente não está seguindo o caminho de Jesus, né? Quando ele veio aqui, ele nos ensinou o quê? Ele nos ensinou a amar, a praticar a caridade, a cuidar um dos outros. Então, tem que cuidar bem fisicamente do nosso corpo, a gente também tem que cuidar muito bem do nosso coraçãozinho. Pra gente ter sempre sentimentos bons, pra gente fortalecer o nosso corpinho, pra gente evitar de adoecer. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo e dos nossos sentimentos. Vamos agora fechar nossos olhinhos para fazer a prece? Pensando no nosso querido irmão Jesus, nosso querido Pai Deus e nosso querido irmão Inácio Bittencourt, que é patrono desse encontro. Falar assim com eles. Senhor, amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de estar aqui encarnados para aprender e evoluir. Que possamos seguir o caminho que Jesus nos mostrou, o caminho do amor, para mais rápido evoluirmos. Para a gente também evitar de ficar doente. Obrigada, Senhor, amigos espirituais, por tudo. Assim seja, graças a Deus. Deus está no azul do céu e também no azul do mar. Deus está na natureza, aqui, ali, em todo lugar. E pela oração eu posso com Deus viajar, voar com os passarinhos, nadar com os peixinhos. Sou filho do Criador, vivendo uma vida de amor.